Sejam muito bem-vindos ao To Be a Gamer. Eu sou o Vitor e hoje bora falar dessa vitória difícil, feia, mas vitória é vitória. Vambora! Bom, galera, enfrentamos o Crystal Palace pela 9ª rodada da Premier League e, como eu previ, foi um jogo muito complicado, galera. Foi um jogo muito difícil. O Palace veio numa estratégia clara de frustrar a gente, né? E, cara, durante 30 minutos eles conseguiram. Na verdade, se você tirar o lance do gol, eles conseguiram frustrar a gente o jogo todo, tá? Eles só se abriram um pouquinho depois do gol, que eu já chego lá, mas, cara, desde o início do jogo, o time conseguiu congestionar e fechar todas as nossas linhas de passe, galera. A gente não conseguia armar nada, a gente não conseguia criar jogada, E eu acho que foi por volta mesmo de 30 minutos de jogo que a gente conseguiu dar o primeiro chute a gol. O que prova, né, o que a gente já sabia e que a gente tem visto nessa Premier League, que o Crystal Palace é um time complicadíssimo de se jogar contra. É um time muito bem treinado, um time muito bom também, né? Porque em algumas escapadas assim, eles pareciam muito perigosos. Ainda bem que temos uma zaga excelente. E rapidinho, né, sobre a zaga, tomara que não seja uma lesão grave do Saliba, tá? Que saiu ali no meio saiu no intervalo. Voltou o Mosquera, que aliás entrou muito bem, tá? Não tenho nada a dizer. Mais um bom jogo do Mosquera e provando que foi uma excelente contratação. Mas preocupa, né? Não é legal ver um jogador do calibre do Saliba machucar, mas ainda bem que temos reposição. E parece que o Calafiori e o Declan Rice também saíram sentindo lesão, o que é preocupante, mas também, né, por conta desse elenco forte que a gente sempre vem batendo nessa mesma tecla aqui, né? Que elenco que a gente tem, galera, porque sai Declan Rice, sai Calafiori, entrou o Hincapié, finalmente voltando daquela lesão, e entrou muito bem também, tá? Demonstrou muita calma, muita vontade. Realmente, galera, parece ser um excelente jogador. E no lugar do Rice entrou o Merino. Não achei que entrou tão bem, mas não comprometeu. Então, manteve ali o time funcionando, digamos assim. Mas aí, voltando ao jogo, cara, eu diria que os meus destaques, assim, vão pra, de novo, um jogo excelente do Gabriel, tá? Na zaga, tá encaminhando para entrar no time da UEFA no final da temporada, tá jogando demais o Gabriel, ele tá jogando absurdamente bem. O Declan Rice, que enquanto esteve em campo, dominou o meio e jogou muita bola, tá? Estamos vendo o melhor do Rice de novo, ainda bem, né? Porque ele não tinha começado tão bem a temporada, mas veio evoluindo e tá chegando naquele auge dele, que a gente sabe, né? Que ele joga demais, jogou demais este jogo. E o Timber, galera, pra mim, aliás, eu acho que a gente pode concordar, Timber, o homem do jogo. Cara, como joga esse cara? Eu falei aqui em outro vídeo que se ele começar a colocar números no jogo dele, assistências, talvez mais gols, apesar de já ter feito os seus golzinhos nessa Premier League, cara, ele entra na conversa de melhor lateral direito do mundo, galera. Ele joga demais. Hoje, cara, muito sólido na defesa. Muito sólido, apareceu muito bem no ataque, e assim, eu acho que só não foi um jogo melhor pro Arsenal, porque eu senti o Saka um pouco fora do jogo, e o próprio Eze um pouco fora do jogo, apesar de ter feito um golaço, tá, galera? Um golaço. Eu tava assistindo na Disney Plus, né, e um cara lá mandou nas mensagens lá durante a transmissão que é a lei do Eze. Cara, perfeita piada, inclusive. Mas que golaço do Eze. Que golaço. Pra variar, numa jogada de bola parada, né? O Declan Rice botou a bola ali no meio da zaga do Crystal Palace. Aí eu não sei se foi o zagueiro que afastou ou se foi algum dos nossos jogadores que meio que cabeceou assim. A bola sobrou na entrada da área e o Eze, ele deu um chute meio ninja, meio karateca. Cara, que golaço do Eze. Muito feliz por ele. Isso é muito importante para ele ir se soltando cada vez mais, né, com a camisa do Arsenal. Mas assim, durante o resto da partida, ele até conseguiu fazer umas boas jogadas, às vezes,
mas o time do Palace conhece ele, né? Então conseguiu travar muito bem ele. Mas foi um bom jogo. No geral, foi um bom jogo do Eze. Agora, do Saka eu não posso dizer a mesma coisa, tá, gente? O Crystal realmente conseguiu anular o Saka hoje. Não conseguiu concluir as jogadas. Não fez um bom jogo. Teve um chute perigoso, que se vem um pouquinho mais pra dentro era gol, porque é o Saka, né? O Saka joga muito, mesmo quando ele não tá tão bem, ele joga bem. Mas hoje, um pouco abaixo. Eu gostei do jogo do Trossard, tá? Eu vinha reclamando, né, que ele não vinha bem nos últimos 2, 3 jogos, mas nesse jogo ele jogou muito bem, criou muita jogada, não desperdiçou tantos ataques, né, quanto no jogo passado. E é isso, sabe? Ele soltava mais rápido a bola, quando ele via que ele não ia conseguir a jogada. Parece que ele tava com mais vontade hoje. Jogou muito bem, gostei do jogo dele. O Zubimendi eu gostei do jogo, apesar de... Ele deu 3 vacilos que quase custaram caro, que geraram contra-ataques pro Crystal Palace, né? 2 em passes errados, que ele tentou atravessar o meio, né, com um passe, e um que ele tentou driblar pelo meio também, não soltou a bola logo, perdeu a bola e contra-ataque do Crystal Palace. Mas... mesmo assim, no geral, mais um bom jogo do Zubimendi, eu diria que um jogo nota 6,5, nota 7. Mas assim, tem que prestar mais atenção pra não errar esse tipo de jogada, né? Mas foi um bom jogo do Zubi. Gostei do jogo do Gyökeres. E cara, se não fosse a atuação excelente do Lacroix hoje, zagueiro do Crystal, jogou muita bola hoje, tá? Esse zagueiro do Crystal Palace. O Guerri também tava muito bem, por isso que o Saka não conseguiu arrumar muita coisa. Mas se não fosse o bom jogo do Lacroix, eu acho que teria saído um gol do Gyökeres. Teve um lance, cara, ele recebeu um lançamento, ele matou no peito, já ajeitando pra frente. E aí na hora que ele foi, né, dar continuidade à jogada, esse Lacroix chegou cortando, sempre no pé do Gyökeres. Cara, que cara chato. Mas eu gostei do jogo do Gyökeres. Teve uns 2 momentos que ele apareceu pela direita, apareceu pela esquerda, alternando com o Trossard. Gostei. Só faltou o golzinho, né? Ainda tá devendo na Premier League. Mas, no geral, um bom jogo. E assim, galera, eu vi nas estatísticas, a gente pode até olhar aqui juntos, aqui a página geral da Premier, né? Vamos ver aqui no jogo do Arsenal. Eu olhei nas estatísticas que teve um chute a gol do Crystal Palace. Aqui, uma defesa do Raya. Eu não lembro dessa defesa, gente. Sinceramente, não lembro dessa defesa que o Raya fez. E continua mostrando o quanto... é forte essa defesa do Arsenal, né, gente? Eles chegaram mais, né, do que o Fulham, por exemplo. Chegaram mais no gol, conseguiram mais finalizações. Mas, gente, como eu disse, antes do gol, eu até fiquei um pouco preocupado. O jogo tava muito travado, muito truncado. Mas a partir do momento que a gente faz o gol, gente, eu fico tranquilo assistindo o jogo, sabe? Eu não tenho dúvidas de que a gente consegue segurar o placar. Galera, será que a gente bate esse recorde do Chelsea? Lembrando que o recorde do Chelsea, o time sofreu 15 gols, galera, na temporada. Isso é um absurdo. Não sei se é possível, mas se a gente continuar nessa pegada, cara, 3 gols a cada 10 jogos, seremos campeões e vamos quebrar esse recorde do Chelsea. Resta saber se a gente consegue manter, né? É difícil. Eu acredito que a gente tem qualidade pra isso, mas complicado. Se a gente conseguir, perfeito. E de novo, né, galera? Olha a dominância do time. Mais finalizações, mais gols esperados, mais escanteios, mais passes, né? Só faltou mais desarmes aqui pra gente cravar que o Palace não teve chance de vencer esse jogo. Mas assim, aqui também, né? Nesse campinho aqui, prova que o jogo foi muito complicado. Foi muito brigado no meio do campo, mas que bom que a gente tem essa arma tão poderosa que é a bola parada. E que o Eze tava com esse pé calibrado, né? Mas assim, seguimos na liderança e como eu disse no início, a rodada não poderia ter sido melhor pra gente, tá, galera? Como a gente pode ver, agora estamos a 4 pontos do segundo colocado e olha que legal, o segundo colocado é o Bournemouth. Cara, essa Premier League tá maluca. E aí em terceiro, o Tottenham passou todo mundo agora com 17 pontos. E olha, aqui pra mim é uma das notícias mais legais dessa rodada, que é o Sunderland. O Sunderland está no top 4. Galera, que legal isso. Muito bom ver o Sunderland continuando bem e quebrando completamente a previsão que eu fiz pro jogo deles, né? Que era contra o Chelsea. E aí, galera, só passando rapidinho aqui pelos
pelos resultados, né? O Leeds ganhou do West Ham por 2-1, esse eu cravei, disse que seria 2-1 mesmo. Aqui eu disse que seria, acho que 3-1 para o Chelsea. Errei completamente, ainda bem, eu simpatizo demais com esse time do Sunderland. Aqui eu disse que daria Newcastle por 1-0, 2-1, então resultado esperado, né? E aí no jogo do United eu disse que seria empate, e o United, cara, arrebentou o Brighton 4-2, ótimo resultado pro United. Será que estão de volta? Já estão figurando aqui, ó, 6º lugar. E aí, cara, Brentford e Liverpool, 3-2 pro Brentford. Gente, eu não consegui assistir os jogos, né? Como vocês estão vendo, eu só tô passando pelos resultados aqui rapidinho. Consegui ver só o jogo do Arsenal mesmo. E galera, o que aconteceu com esse time do Liverpool, né? Porque pro Brentford, maravilhoso, né? Realmente voltaram a jogar bem, pelo jeito. Eu tava acompanhando pelo celular, né? E quando eu vi 2-0, cara, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo com o Liverpool? 4 derrotas seguidas para o Liverpool e agora sim, gente, eu acho que a Premier fica cada vez mais difícil pro Liverpool brigar. 4 derrotas seguidas é muita coisa. É muita coisa. Eles já caem aqui pra 7º. Galera, o United tá na frente do Liverpool. Que absurdo. Quem diria isso há 3 rodadas? Absurdo. Absurdo. Eu vou tentar ver os jogos aqui, pelo menos os principais. E aí eu vou tentar lançar outro vídeo, né, falando mais, né, com mais detalhes sobre toda a rodada, mas vamos continuar aqui passando pelos resultados. Aí tivemos nosso jogo, né, 1-0 contra o Palace. Aí o Villa ganhou do Manchester City, errei, mas eu disse que seria 2-0 pro City, se eu não me engano. Resultado excelente pra gente, porque também, né, mantém os candidatos a título longe da gente. E é isso que eu quero, galera, é isso que eu quero, como eu disse na outra rodada, eu quero um campeonato fácil, eu quero ganhar de boa essa Premier League, chega de sofrer. E aí continuando, o Bournemouth meteu 2-0 no Forest, eu não lembro se eu falei que seria 2-0, mas eu disse que o Bournemouth venceria esse jogo. Aí Burnley 3, Wolves 2, um jogo muito mais movimentado do que eu esperava, mas eu disse que o Burnley venceria esse jogo, e aqui eu errei completamente, eu disse que o Everton venceria o Tottenham, e foi 3-0 pro Tottenham, excelente vitória pro Tottenham, pros Spurs. E é isso, galera. Temos aqui a nova tabela. Pelo menos no topo nada muda, né? Somos mais líderes do que nunca. E eu quero mais gordurinha aqui, tá? Somos líderes por 4 pontos, então aumentamos 1 ponto, né? Em relação ao segundo colocado, desde a última rodada. E eu quero mais. Eu quero mais gordura. Eu quero ficar cada vez mais na frente dessa Premier pra gente, de novo, pra gente levar essa Premier tranquilo. E eu não tenho dúvida de que a gente é capaz, tá? Esse time tá montado de um jeito que, cara, somos muito fortes, gente. A gente tá com um time muito forte na mão. Muito forte. E tudo bem. Como eu disse no início, não foi um jogo bonito. Não tem sido, né? Tão empolgante ver os jogos do Arsenal. Você pode dizer que o segundo, principalmente no segundo tempo contra o Atlético de Madrid, pela Champions League, tenha sido um jogo mais legal de assistir. Agora, esses últimos 2 jogos de Premier, galera, pra quem é neutro, devem ter sido jogos muito chatos de assistir, né? Mas, assim, pra quem é torcedor e gosta, né, de ver como o time joga, como o time funciona, cara, eu tô adorando isso, tá? Por mim, eu toparia que todos os jogos daqui pra frente fossem 1-0 pro Arsenal. Assim a gente ganha todos os campeonatos e é isso. Leva tudo pra casa, mas realmente, eu acho que falta isso, sabe? Falta esse detalhe, a gente começar a transformar esse domínio em mais oportunidades, em mais beleza mesmo, sabe? Em jogar melhor. Transformar esse volume de jogo em volume de oportunidades, em volume de gols, pra também despachar o time adversário, sabe? Pra não ficar um jogo tão tenso como foi, por exemplo, o jogo de hoje. É claro que o jogo de hoje também foi tenso por conta da qualidade do time do Crystal. Mas, se a gente olhar aqui, ó, olha que dado legal, tá? As últimas, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4. Últimas 4 partidas dessa Premier League, nós perdemos na temporada passada. Perdemos pro Crystal Palace, perdemos pro Fulham, eu acho que foi empate na verdade, perdemos pro West Ham e perdemos para o Newcastle. Então, olha que legal, a gente tá convertendo as nossas derrotas e empates em vitórias. Então, cara, isso me anima demais, Agora sim eu concordo
com o que a mídia, principalmente na Inglaterra, já estava cravando, tá? Há umas 2 semanas, dizendo que o Arsenal era o favorito ao título da Premier League. Cara, agora eu abraço esse título, tá? Somos os favoritos, não tem como, ainda mais com esses vacilos recentes de Chelsea, Liverpool e City. Cara, o caminho vai se abrindo pra gente. É óbvio que é futebol, né, gente? Em 3 rodadas as coisas podem mudar completamente, como eu mostrei aqui, né? O United está na frente do Liverpool, o que era impensável há 3 rodadas. E aí, dito tudo isso, eu reitero aqui, tá? Essa foi a 9ª rodada. Ainda falta muito campeonato, gente. Muito campeonato. Eu acredito sim que somos favoritos ao título, mas muita coisa pode acontecer. Então, de novo, a gente precisa se acertar mais no campo ofensivo, né? Na parte defensiva, não tenho o que dizer. Somos talvez o melhor time da Europa, tá? Defensivamente. Mas a gente precisa entrosar mais a parte ofensiva, a gente precisa melhorar mais, porque senão a gente vira um time de uma nota só, né? Os adversários já gostam de encher o saco, né? De falar que a gente é o Stoke, porque a gente só faz gol de escanteio de bola parada. Cara, já a gente não vai ter argumento contra isso. Os últimos 2 jogos foram assim, né? Da Premier League. 1-0, 2 gols resultantes de jogadas de bola parada. Eu não tenho nada contra isso, tá? De novo, se a gente vencer todos os jogos por 1-0, gol de bola parada, seremos campeões. Então, é só isso que falta para esse time. E aí sim, eu acho que teremos o time ou um dos times mais poderosos da Europa nessa temporada. Se a gente arrumar essa parte ofensiva, cara, ninguém segura esse time, tá? Porque é muito difícil fazer gol na gente. E é muito complicado segurar a nossa jogada de bola parada. Então, cara, eu tô muito feliz. Sério, feliz demais. Vamos dar uma última olhadinha aqui na tabela, só pra cravar. Somos líderes mais do que nunca. E é isso, galera. Vamos seguir nessa pegada, vamos seguir nessa força. Próximo jogo, a gente pega o Brighton pela Carabao Cup. E aí, na Premier, a gente volta pra pegar o Burnley fora de casa. Mais um jogo duro, tá? Mais um jogo complicado. O Burnley é muito forte dentro de casa. Mas, se a gente continuar nessa pegada, é mais uma vitória pra gente. E eu tenho cada vez mais certeza de que a gente vai pra próxima data FIFA líderes dessa Premier League. E é isso, galera. Comenta aí embaixo o que você achou do jogo, quem você acha que foi o melhor em campo, e se você concorda comigo que a gente precisa melhorar, sim, na parte ofensiva, beleza? E aí, curte o vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo aqui que eu postar e compartilha com a galera que você acha que vai curtir esse tipo de conteúdo, beleza? E como sempre, e mais do que nunca, segue o líder! Come on, you Gunners!